obrigado. Então, deixa eu me apresentar. Então, acho que muitos aqui me conhecem já. Eu sou o professor Wallace de Moraes, aqui da UFRJ, Departamento de Ciência Política, pós-graduação em Filosofia e da pós-graduação em História Comparada. Né? Então, e do coletivo de pesquisa decoloniais libertárias e também do Quilombo. E, cara, tem um monte de parafernália aí, coletivo. Bom, eu primeiro quero agradecer a todos vocês aqui a confiança de vir aqui fazer esse curso de extensão. A gente está aqui abrindo hoje com a primeira aula do curso de extensão oficina de escrita acadêmica. Né? Então, quero fazer isso com vocês uma aula bastante dialogada. Né? O objetivo desse curso é atender aos Wallaces da UFRJ. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na minha época de graduação, eu tinha muita dificuldade em escrita acadêmica. Não tive um curso desse, não tive um professor, então tive dificuldade, tinha dificuldade em escrever, inclusive, e também não compreendia o método acadêmico da escrita. Porque tem todo um método, tem toda uma preocupação, tem uma série de questões que eu vou buscar apresentar para vocês ao longo desse curso. Por que eu estou falando isso? Quero falar que isso foi um problema meu, enquanto eu estava no mesmo lugar que vocês estão hoje. Quero deixá-los bastante à vontade para fazer as perguntas, os questionamentos, em tudo que vocês fizerem, porque, na verdade, esses eram os meus questionamentos quando estava na graduação. Tá? Fiquem à vontade. Eu também ficava intimidado, ficava com vergonha de fazer pergunta, ou, às vezes, em assumir que eu não sabia uma determinada coisa acadêmica. Né? Isso, obviamente, acaba sendo um entrave para a gente poder superar o próprio problema. Né? Costumo dizer que uma das maiores virtudes do homem é reconhecer seu erro, pois só assim poderá suprimi-lo no futuro. O ideal é que assumamos esses problemas para que a gente possa superá-los. E esse é o meu papel aqui. Professor negro, de origem popular, meus pais não frequentaram a universidade, né? Meu pai não teve o ensino médio, minha mãe não teve o ensino fundamental. Então, vocês devem compreender como que isso, para um filho cujos pais não têm um ensino acadêmico, evidentemente eles não podiam passar para mim aquilo que eles não tiveram. Né? Mas eu acho que é um papel social, e sempre pensei, quando eu estava aí no lugar de vocês, na verdade, eu queria muito ter o título, mas com o objetivo de poder ajudar aos outros, ajudar os próximos, ajudar aqueles iguais a mim. Então, por isso que eu estou falando que eu estou aqui preparando um curso para os Wallaces, da academia, que não são poucos, são muitos, né? De origem popular, sejam eles negros, brancos, amarelos, independente da cor da pele. A questão aqui é poder exercer essa ajuda. Então, eu quero que vocês me subam aqui ao máximo, para vocês aproveitarem que estão aqui presentes. Né? Esse curso também vai estar sendo online, agora eu vou olhar para o canal, vou olhar ali para a câmera, né? Sendo online gravado para você todo o Brasil. Coloque seus comentários aqui no chat, né? Mas estou imaginando no YouTube. Coloque comentário que depois eu vou respondê-los aí também. Tudo bem? Então, seja aqui para o público presente, seja para o público que está em casa, que está no trabalho em todo lugar. Então, a gente vai dar início agora ao curso de extensão. A oficina de escrita acadêmica é realizada aqui no IFIX da UFRJ. Eu dividi o curso em 3 partes. Tá? Primeira parte, vou falar um pouco desse meu lugar de fala, que tem por objetivo esse lugar de fala encorajá-los, para que vocês se compreendam iguais a mim. Né? E depois, falar de desafios da escrita acadêmica, isso tudo para a aula de hoje, e como se pensa no projeto. Tudo que se faz na vida, tudo mesmo, a gente antes tem que fazer um projeto. Sai melhor quando a gente projeta. Então, por isso que eu vou explicar hoje o projeto para vocês de uma escrita acadêmica. Na aula seguinte, na semana que vem, eu vou trazer o capítulo do livro que eu estou escrevendo. Estou terminando de escrevê-lo. Eu vou apresentar para vocês em primeira mão aqui. Nem veio para a editora ainda, vou trazer para cá. É um livro sobre a história da esquerda, dos conceitos de esquerda e de direita. Sob a perspectiva decolonial e libertária. O que é isso, Wallace, perspectiva decolonial e libertária? Depois eu vou explicar para vocês. Por que tem que ter isso? Eu poderia também não ter um título, mas eu estou já apresentando para vocês. Isso faz parte de
das opções teórico-metodológicas que nós temos que fazer em toda e qualquer pesquisa. Tudo bem? Hoje eu já falei que eu vou apresentar, na aula que vem eu vou discutir a introdução. Nessa introdução de todo o livro é o carro-chefe de qualquer coisa, né? É a primeira aparência que a gente tem, é o primeiro contato. Então, assim, agora eu vou apresentar, para além da introdução, vou apresentar, lá nesse livro eu fiz um prólogo, né? Então, eu vou apresentar para vocês um prólogo, né? Mas, para trabalhos acadêmicos, não há uma necessidade de se ter um prólogo. Eu, particularmente, fiz para esse livro, você pode fazer ou não, tá? Ele é opcional, tá? Mas eu vou apresentar o meu prólogo para vocês e vou apresentar a minha introdução. Nessa introdução, vou debater com vocês os detalhes, todos os detalhes que devem compor uma introdução. Né? E aí tem que estar lá metodologia, tem que estar lá objetivos, tem que estar lá sua hipótese, tem que estar lá suas fontes, seu quadro teórico, né? Enfim, tem que estar, você tem que apontar e amarrar e convencer o leitor daquele primeira parte do seu trabalho, que o seu trabalho, que a sua pesquisa é relevante, que é interessante para ele. Né? E no caso de vocês aqui, tem que convencer o orientador, então tem que convencer a banca, tem que convencer quem vai avaliar o trabalho de vocês. Né? Então é um pouco disso, é o primeiro passo importante. E no último dia de aula, eu vou tratar do capítulo 2, 3 e 4 e da conclusão dos demais capítulos. O que deve compor esses outros capítulos no trabalho acadêmico. Tá? Então é um pouco, esse é o panorama geral do curso. Bom, então essa aqui é a primeira apresentação. Eu quero que a gente compreenda aqui, já partindo já para o tópico lugar de fala. Eu coloquei lugar de fala aí, quem é que está falando hoje? Hoje o Wallace não é mais um estudante como foi na década de 90 aqui de graduação desse mesmo instituto. Né? Então eu estou falando eu, como professor da UFRJ, né? Fui professor da UF antes de fazer o concurso para cá, fiz o concurso fui professor lá, depois sou professor aqui, fiz doutorado, fiz mestrado em ciência política, graduação em história, né? Fiz especialização também em história antes de ir para o mestrado diretamente, fiz uma especialização antes, né? Fiz licenciatura, poucos são os professores que fazem licenciatura, então fiz as duas coisas, fiz o bacharelado e a licenciatura, onde a gente aprende um pouco da aula, essa didática e tudo mais, né? Então é desse lugar que eu estou falando. Agora, por que o Wallace está tendo se vangloriar de vocês? Não é isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem todas essas questões, né, que evidentemente me atravessam, carregam, estão comigo, mas eu sou, e aí isso eu quero conectar com vocês. Eu sou aquele professor, na verdade, eu sou um garoto, fui criado em Irajá, negro, que chegou à universidade. Esse é meu lugar de fala. Esses títulos aqui, eles evidentemente contam, né? Se eu falar para vocês que não contam, eu tiro. Que hoje, quando o Wallace vai falar, já não é o Wallace que é o Wallace de Irajá, é o Wallace que é professor da UFRJ, isso pesa. Se eu falar qualquer outra coisa diferente, seria demagogia para vocês. Né? E aliás, era isso que me motivava a estudar, me dedicar aos estudos, para que eu pudesse ter um título para ser reconhecido na sociedade, de modo que eu pudesse defender as mesmas teses que eu já defendi há muito tempo, que é o quê? Daquele estudante de Irajá negro que habitava aquele fixo. Então, veja, o que eu quero que vocês compreendam aqui? E aí, isso tem muito a ver com a oficina de escrita que eu estou querendo falar com vocês. Eu quero que vocês vejam e valorizem o lugar de vocês, onde vocês estão, o que singulariza cada um de vocês. Parem e pensem nisso. Pensem sempre nisso. Qual é a sua singularidade? O que você vai trazer de novo? Qual é a sua experiência? E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês tem uma experiência. Cada um tem uma experiência singular, idiosincrática. É como se fosse a nossa digital. Todos têm digitais diferentes. E valorizem isso. E veja, e abandonem, não aceitem imposições externas. Valorizem o que vocês são. É isso. É isso que é o lugar de fala. Sabe? Valorizem o que vocês pensam, o que vocês defendem.
o que vocês querem para o mundo, qual a militância de vocês, qual a contribuição de vocês. Pense desta maneira. Percebam? Né? A gente sabe que a gente vive numa universidade eurocentrada, uma universidade racista, que não é só essa, que é um pouco. Existe um racismo epistêmico em praticamente todas as universidades ocidentais, né, que privilegiam autores brancos, homens capitalistas, estadoláticos e por aí vai. Né? Mas eu quero que vocês compreendam a importância que vocês têm, inclusive na contramão desse processo desse eurocentrismo. Isso é, veja, quando a gente está ciente do que nós somos, ciente do lugar que ocupamos, ciente daquilo que nós queremos, nós temos mais força para defender aquilo que nós nos propormos a defender. Compreendem? Sabe? Então é isso. Valorize a si mesmo. Não precise se subalternizar, se humilhar diante da proposta de outro. Não façam isso. Então, esse é um pouco o que eu queria dizer de lugar de fala. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, né? Por que decolonial e libertário? Eu falei para vocês no início que eu estou escrevendo um livro que é decolonial e libertário. O que significa isso, Alice? Né? Vou falar sempre de mim, mas eu quero que vocês pensem em vocês como exemplo equivalente. Quando eu, Alice, vou escrever, né, sobre a história da esquerda e da direita, dos conceitos de esquerda e direita, eu não posso jamais abandonar a minha própria história. Quando eu estou falando disso, a relevância que eu estou olhando para esses dois, para esse objeto de estudo, diz respeito ao meu lugar. Que lugar social que eu tenho, que eu ocupo? Um lugar de um homem negro. E é por isso que eu assumo a perspectiva decolonial. E o que significa decolonial? Decolonial significa que há uma crítica profunda ao eurocentrismo, com todas as suas mazelas. E quem é meu aluno aqui no curso de quinta-feira já deve ter acompanhado longamente essa minha discussão com o eurocentrismo, né? Essa crítica profunda através de diversas autoras como a de Bockmann, a Montras e outros, né? A gente tem feito lá no curso debates de livros maravilhosos. Então, o decolonial é a crítica do eurocentrismo e de todas as suas instituições que foram a base do colonialismo, que implementaram né, a dominação, a escravização de corpos negros, corpos indígenas e tudo mais. Então, ser decolonial significa resgatar os pensamentos indígenas e negros. Ou, né? Pode ser só indígena, pode ser só negro, pode ser indígena ou negros. Por quê? Porque a gente fala sempre de um determinado lugar. Isso é o maior ensinamento da perspectiva decolonial. Eu, quando criado aqui no Rio de Janeiro, em Irajá, então eu falo deste lugar. E eu não posso querer criar uma teoria para que seja incorporada na Europa. Não posso querer criar uma teoria para que seja incorporada na Ásia, um lugar no qual eu nunca fui, por exemplo, nunca visitei. Porque foi essa a base do eurocentrismo, criar teorias universais para todo mundo, e eles estando na Europa, olhando na Europa. Tá? Então, e aí a minha experiência de vida, né, por todo o racismo que já sofri ao longo da minha vida, eu não podia ignorar isso e deixar de assumir um papel de defesa das culturas negras e de solidariedade às culturas indígenas também. Tá? Tudo bem? Então, é um pouco disso que eu queria tratar. E aí eu quero agora pedir a participação de vocês aqui. Né? E aí agora, isso foi só um introito, agora a gente vai entrar exatamente no tema. E aí eu coloquei aqui nesse slide da partida. Quais os principais desafios da escrita acadêmica segundo essa turma de extensão? Eu quero que vocês pensem agora e que vocês me digam, e eu vou escrever aqui. Veja, agora eu vou começar a fazer com vocês uma aula construtivista, que é um método do qual eu gosto muito, que é a participação do alunato nesse ponto.
que se vocês me ajudarem aqui colocando os principais desafios da escrita acadêmica, vai me facilitar para eu debater com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é que pode dar aí? Eu vou escrever algumas palavras, lembra? Linguagem. Opa, linguagem. Boa. Ótimo. Linguagem no sentido de dominar a língua, é isso? Ótimo. Ligado. Deixa eu botar até aqui. Domínio da língua. Beleza. Isso é central. Central. Eu tive muita dificuldade com isso, por exemplo. Né? Ele aqui, depois o Pico lá. O quadro teórico metodológico é decidir que caminho seguir. Decisão. Então, vou botar aqui quadro. Boa. Kiko lá em cima, depois o Juan. Delimitação do recorte. Delimitação do recorte. Fazer o foco na proposta sem tergiversar. Então, peraí, isso aqui é manter o foco, já é outro. Deixa eu botar aqui, manter o foco. Beleza. Obrigado, Kiko. Juan. Encontrar não pode ser comprovado. Cara. Você. Acho que eu entro um pouco na regulação do recorte, mas é tipo organizar os pensamentos, assim, eu acho que para você ficar no papel, a voz. Organizar os pensamentos. Ótimo. Muito bom. Eu acho assim que o principal obstáculo para mim sempre foi essa construção de um texto muito sozinha. Eu acho que conforme você vai escrevendo, você vai aprendendo, né? Construindo uma prática que a gente não tem na graduação. Aí chega no mestrado, no doutorado, você vai ter que se ver produzindo um texto sozinho ainda. Individualismo acadêmico. Vou botar aqui, individualista. Trabalho só individualista. É isso? Boa, Damires. Isso é central para a gente depois. Aí acho que essa pessoa bem profunda, né? Não, a minha era mais com relação à discussão bibliográfica, discussão historiográfica, como encontrar os autores. Boa. Isso. Discussão bibliográfica, como encontrar os autores, é isso? Definição de conceitos. Essa dificuldade de criticar esse quadro teórico. Dificuldade de criticar o quadro teórico. Beleza. Pois então vou voltar a cada um desses aí para a gente poder aprofundar. Quem mais, Bárbara? Como citar isso? Ótimo. A cabecinha, ela cobra o aluno, né? Ela recebe esse aluno como se ele fosse um aluno pronto para chegar aqui. É isso. É porque a universidade ela foi feita exatamente para os filhos das elites. Então, os filhos das elites, eles já sabem isso. Eles aprendem isso até em colégio. Entendeu? Aí a minha pergunta é a seguinte: como que eu posso pegar dados quantitativos para eu trabalhar a desconstrução dessa democracia? Pegar dados quantitativos. Beleza, vamos debater. Assim, achei maravilhoso essa contribuição de vocês, as inquietações que vocês trouxeram aqui, né? Enfim, deixa eu acertar um pouquinho, né? Então, a primeira coisa que eu botei é a importância do domínio da língua. Foi a primeira que o Guilherme colocou, né? E outros, não sei quem mais, alguém mais colocou isso, então botou a questão da língua. Fundamental isso. É fundamental. Superar esse domínio da língua é um grande desafio para todos nós, né? Para todos aqueles que não foram educados dentro do letramento profundo, etc. Então, esse é um desafio forte. Essa academia, ela não aceita um texto com erros de concordância, mesmo em português, de modo geral, erros de gramática, erros, essas coisas, né? Não aceita o português, para usar o termo da Lélia Gonzalez. Não aceita, porque essa academia é ocidentalizada. Não importa o teu saber, ela quer te enquadrar.
Ela quer que você siga a norma eurocêntrica, compreender a língua portuguesa, que é da Europa, só para a gente poder colocar os pingos nos is. Né? Então, é o eurocentrismo. Mesmo que as tradições dos povos negros e indígenas sejam orais. Então a gente está aqui para jogar no campo do adversário, a gente vai fazer essa crítica como eu estou fazendo, mas eu quero dizer que sequer, a não ser que faça, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz revolução e acaba com tudo isso, destrona tudo isso, destrói tudo isso e constrói um outro mundo. Ou, para você conseguir subir, vai ter que se adaptar a esse modelo, tentando mudar por dentro. Né? Então, um pouco disso que a gente está fazendo aqui agora. Adaptando o modelo, eurocentral, para mudar por dentro. Então, tem que entender a língua, tem que compreender, tem que estudar. O que o Wallace fez? Eu tinha dificuldade de escrever. O que eu mais gostava de fazer na minha vida era jogar futebol. Minha paixão. E jogava muito bem, aliás. Aliás, ainda jogo. Não percebe. A minha vida foi nesse sentido, né? De praticar esporte e não do letramento. Então eu tinha dificuldade para escrever. O que eu tive que fazer? Ao mesmo tempo eu gostava muito de me informar. E aí eu lia muitos jornais. Na época existia o Jornal do Brasil, talvez vocês, mas é só de memória, para ninguém conheça mais, mas existia o Jornal do Brasil, o Globo, que existe até hoje, e o jornal que, enfim, chegava aqui no Rio também era a Folha de São Paulo. Então eu lia 2, 3 jornais por dia. Mas isso não era bom para mim também, porque a escrita do jornal me adaptava para um modelo de escrita que não é o convencional acadêmico. Né? Embora eu tive um autor que eu gostei demais, que me ajudou a escrever, era alguém que eu referenciava, que eu achava que escrevia muito bem, era o Luiz Fernando Veríssimo. Ler texto do Veríssimo para mim era uma coisa espetacular. Eu lia, o Veríssimo tinha uma coluna no Jornal do Brasil, e depois ele passou a ter uma coluna no Globo. E eu lia, a coluna dele na verdade, era uma verdadeira aula de português para mim. Então, hoje, por exemplo, o meu modelo de escrita se deve, ou eu tentei, em alguma medida, que eu não leio mais ele, mas eu tentei, em alguma medida, imitar ou seguir como que o Luiz Fernando Veríssimo escrevia. O modelo dele era sempre frases muito curtas. Frases curtas, né? Diretas, objetivas. E eu achava lindo aquilo, didático, compreensível, e eu tentei, claro, o Luiz Fernando Veríssimo é um ícone da literatura brasileira, né? Tentei escrever dessa maneira, até hoje eu tento fazer isso. Frases curtas. Mas olha, esse é um estilo, que é o estilo do Veríssimo, que eu tento seguir até hoje. Mas vocês devem encontrar um estilo de escrita de cada um de vocês. O que eu recomendo no caso apareceu comigo, eu peguei um autor que virou minha referência e eu buscava compreender como ele escrevia, tentando escrever tal como ele. Isso é um ponto. Vocês podem fazer esse modelo também. Pegar um autor, entender o modelo que ele escreve, a forma como ele escreve, e tentar seguir naquele modelo. Tudo bem? É uma opção. Obviamente, o que eu tive que fazer? Mesmo estando na faculdade, mesmo estando no mestrado, no doutorado, eu tive que estudar português. Então, assim, eu recomendo que vocês peguem, não achem que eu estou na faculdade, estou no mestrado, estou no doutorado, eu não preciso mais estudar português. Não, precisa, a não ser que você seja, você está falando da pessoa que domina demais a letra, né? Então, tudo bem. Se não domina, é necessário sempre estudar português. Tá? Porque esse é o carro-chefe. Sem uma boa linguagem, sem um bom domínio da língua, uma boa escrita, o teu texto vai ser negado, vai ser de pronto. Tudo bem? E aí tem um outro desafio, né, que aliás eu coloquei aqui para vocês. Um domínio do assunto. Você vai escrever com mais qualidade se você também dominar o assunto. Se você tiver a vontade para escrever sobre esse assunto. E aí você dominando ele. E para dominar o assunto, é necessário que você leia sobre o assunto. Estude sobre o assunto. Você pode até ouvir vídeos também no YouTube, não tem problema.
né? Mas tem que dominar aquele assunto e tentar escrever sobre. Escrever. O que eu fiz também? Uma sugestão, tem hora que a gente não consegue mais ver o nosso próprio erro. Isso acontece com os melhores escritores do mundo. Tá? Não é um problema meu ou seu, individual. Então, as pessoas quando estão escrevendo, as pessoas quando estão escrevendo, né, elas acabam não percebendo mais seus próprios erros. Fica viciado naquele próprio texto. Isso acontece muito comigo. Né? Então, por exemplo, esse livro que eu vou apresentar para vocês, eu escrevi e depois eu parei. Aí fiquei um mês sem olhar para ele. Aí eu fui pegar, fui retomar para apresentar aqui para vocês. Aí quando eu retomei, caramba, vi um monte de erro, um monte de problema do meu próprio texto, o que eu não tinha visto naquela época. Percebam? Às vezes, se você não tem alguém para ler, então você mesmo tem que dar um distanciamento do texto. Para um mês de recomendação. Para um mês, para ali, sei lá, se não tiver tempo de um mês, para 15 dias. Pô, o tempo faz outra coisa, escreve, muda completamente a chave, aí depois você volta para lá. E volta para lá como um analista daquele texto. Um analista externo, um crítico. Vocês têm que ser o maior crítico de vocês mesmos. Ninguém é mais crítico daquilo que eu escrevo do que eu mesmo. E eu tento me distanciar daquilo que eu estou escrevendo e ser crítico das minhas próprias construções epistemológicas. Né? Se você tem um colega para ler seu texto, aí é muito bom. Se você tem um coletivo para ler seu texto e criticá-lo com franqueza, na forma de te ajudar, é melhor ainda. O trabalho acadêmico ele é muito individualista. Todos nós sabemos disso. Né? Ainda na graduação dá para fazer trabalho em grupo. Né? O professor, tem muito professor que é preguiçoso, eu estou falando isso aqui para a câmera, mas tem muito professor que é preguiçoso, né? Ele não quer levar os trabalhos, ele deixa, faço aí trabalhos coletivos. Né? Pode fazer 10 trabalhos, 10 pessoas num único grupo. Né? E aí ele só lê um trabalho, ao invés dele ler 10. Aí quando chega no mestrado, doutorado, acabou, esse trabalho coletivo mais. Dá um pulo, né? E cai no individualismo. E aí esse trabalho individualista, né? Ele é um trabalho que aí é penoso. Né? E daí eu vou explicar para vocês mais à frente o quanto que vocês têm que escolher um tema que vocês amem profundamente aquele tema. Porque senão fica insuportável trabalhar numa escrita acadêmica. Escolha um tema de pesquisa com vocês que seja assim, tem que ser de um profundo amor, profunda paixão. Profunda. Que você sonhe com aquele tema, pense naquele tema, queira resolver aquele tema ou aquele problema que você estabelecer. E aí, para isso tudo, você precisa de ter o quê? Concentração. Tá? É o que está ali. Tem que ter concentração. Wallace, como ter concentração nesse mundo absurdo, dinâmico que nós estamos vendo hoje? Você sentou aqui e chegou a mensagem no WhatsApp. Acabou que chega outra. Aí chega do grupo da família, do grupo do futebol, do grupo da Revolução, do grupo do Botafogo, sei que todo mundo aqui é botafoguense, é a maior torcida do Brasil, e aí por aí vai. Né? Então, caramba, como é que você faz? Como você faz? Tem que desligar. Não tem jeito, não tem concentração que suporte isso. Porque o trabalho acadêmico, você precisa se concentrar e se dedicar àquilo ali. Por mais que você faça isso durante 2 horas. Você pode dizer, 2 horas eu não vou atender ninguém, não vou olhar o celular. E desliga, põe em modo avião, o que vocês quiserem. Deixa longe se for possível. E aí se concentra naquele trabalho. E vai fazendo. Agora, não pode ficar preocupado. Chegou a mensagem do fulano, da fulano, de quem quer que está aí. Não adianta. Então, é necessário de concentração. Essa concentração requer um espaço dedicado ao estudo. E aí que as elites se dão bem, né? Porque a elite tem um escritório dela, sozinha, com ar-condicionado ligado, um copão de Bliss. Ainda tem Bliss? Bliss era um iogurte de 1 litro. Acabou? Tá bom, deixa pra volta esse debate não. Enfim, para entender o que eu quis dizer. Então a elite sai muito na frente, porque ela pode
tem um espaço para se dedicar a um computador de qualidade, etc. Enquanto o pobre, normalmente, não tem esse espaço. E aí isso atrapalha o desenvolvimento dele. Pô, eu estava enrajado, eu começava a estudar para o vestibular. Aí vinha a rapaziada, uau, você gritava na minha janela. Vamos jogar futebol. Eu falo, puta que pariu. Aquilo me tirava, eu falei, cara, não, cara, hoje eu não posso. E aí, veja, aquilo acontecia, eu falava, não, rapaziada, eu não vou. Beleza. Hoje não, o WhatsApp chega em 2 minutos, uma mensagem. É como se fosse um cara gritando o nome de vocês para atender, me atende aqui. Então esse é um passo importante da ideia da concentração. Outra questão, tem que ter tempo, né? Escrita acadêmica, assim, tem que ter tempo, não tem jeito. Tem concentração, tempo, né? Espaço e leitura, tá certo? Espaço de leitura, espaço de trabalho, para que vocês possam se dedicar, né? Tem que procurar, se não consegue ter em casa, que é absolutamente compreensível, vem para a universidade. Não sei se aqui tem, aliás, aqui tem biblioteca, né? Tem sala de informática, tem algumas coisas, então procure vir para cá para fazer isso. Ainda bem que hoje tem um bandejão aqui, isso ajuda muito, né? E esse bandejão tem em função dos estudantes negros, dos coletivos negros e anarquistas que ocuparam aqui a UFRJ e garantiram o bandejão, porque não tinha. Na minha época não tinha. Fundamental para que avance numa escrita acadêmica, né? Quando o colega que está engajado, passa o trabalho para ele passa para você lê o dele, ele lê o seu e cada um vai contribuindo. Eu pedi a pessoa, colegas que eram expert em português, lê para mim. Aí lê, hoje tem um controle de alterações no Word, né? Lê e as correções ficam lá visíveis. O que eu fazia? Eu ia aprendendo a partir daquelas correções. Isso é maravilhoso. Ou então, para quem tiver mais dinheiro aqui, poder pagar um revisor, melhor ainda. Mas nunca paga o revisor e nunca aceite o trabalho que ele te deu o trabalho pronto. Não, fala assim, eu quero que você mostre todos os meus erros. Eu quero que você mostre todos os meus erros. Aí você vai lá. E erro por erro. Eu fazia isso. Erro por erro. Caramba, aqui vai entrar uma vírgula, beleza. Bom, aqui é um ponto, a frase ficou longa, beleza. Então eu ia aprendendo. Esse exercício, claro, é dedicação. Veja, a gente só aprende se a gente estiver aberto para aprender. Se a gente estiver aberto para rejeitar aquilo que um determinado colega ou pessoa estiver te ensinando, se encastelar na defesa, né, daquilo que você escreveu, aí você não alcança. E obviamente não vai pedir para um colega que saiba menos do que você, aí realmente não vai te ajudar muito, né, vai te atrapalhar. Então tenham esse cuidado. Então a linguagem é muito importante. Então, ótima sua questão. E aí é o que eu vou explicar mais à frente. Você vai ter que justificar isso na sua metodologia. Entendeu? Estou aqui estudando, vou trazer as falas das pessoas que moram na favela e vou deixar as falas tal como eles falaram. Justificou. Aí que tá, eu quero que você compreenda, eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso. A metodologia é um lugar para você justificar o seu trabalho, justificar os seus métodos, justificar as suas escolhas. Vou explicar isso já, tá? Mas é lógico que isso é a sua questão. Então agora vou para a parte 2, né, que é da questão de como fazer um projeto de pesquisa. Veja, aquilo que eu falei no início, projeto, sempre façam um projeto antes de fazer exatamente aquilo que vocês querem, né? Façam projeto. Por isso que tem, para entrar no mestrado, doutorado, tem que fazer um projeto de pesquisa. Tem que fazer, tá bom? Então eu vou explicar aqui para vocês bem rápido o que é os tópicos, né, desse projeto de pesquisa. Bom, então vamos lá. O primeiro aspecto desse projeto é você definir tema ou objeto de pesquisa. Seu objeto de pesquisa. É a primeira coisa. Eu quero estudar, igual o Geraldo falou, quero estudar a favela. Beleza. Então, seu tema é a favela. Seu objeto de pesquisa é a favela. Depois você tem que especificar, favela o quê? Favela qual? Onde? Quando?
Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês também. Tá? Mas a definição do projeto, eu quero estudar o pensamento da Lélia Gonzalez. Beleza. Qual o livro dela? Qual o artigo? Ou quais livros, ou quais artigos? Escritos quando? Isso é delimitação do objeto. Tá? Eu quero estudar os povos indígenas que habitavam Minas Gerais antes da colonização. Beleza. Aí você quais povos? Krenak, e por aí vai, Tupi-Guarani, etc, etc. Tudo bem? Sempre escolha do objeto. Primeiro ponto. Depois, a gente vem para justificativa e delimitação desse objeto que eu acabei falando um pouquinho aqui. Por que você escolheu, aí, aquilo que eu falei no início da aula para vocês, que vocês, a princípio, o ideal é que vocês escolham um tema que diga respeito à vida pessoal de vocês, que façam sentido para a vida pessoal de vocês, sejam relevantes para aquilo que vocês querem comprovar e defender. E aí você vai justificar isso e vai delimitar esse objeto. Tá? Por exemplo, vamos explicar para vocês. Eu hoje, muito imbuído por essa campanha eleitoral, por tudo que a campanha eleitoral tem feito, enfim, pela campanha de ódio, pela campanha de destruição do outro, de matança, defesa do armamento da população e coisa equivalente, eu comecei a escrever um livro, que não vai ser se for passar para vocês não, isso eu faço no próximo curso, sobre como os conceitos para entender a direita no Brasil hoje. Porque entender, e eu fazendo parte de diversos grupos, diversos coletivos, seja na família, seja em grupos de futebol, de futebol e de outras, eu vi direitistas defendendo uma série de coisas. E aquilo, caramba, o que é isso? Eu tentando compreender, aí daí, para compreender aquilo, me movimentou de modo para fazer uma pesquisa e escrever um livro a respeito. Veja, é uma coisa momentânea para mim. Isso não é uma questão para mim há 20 anos atrás. Então isso pode ser para vocês também uma questão momentânea. Vocês querem explicar um determinado ponto da conjuntura. Ou não, pode ser uma coisa mais de fundo. Eu estou aqui, eu quero discutir racismo na sociedade. Eu quero discutir a exploração dos corpos negros, ou discriminação de indígenas, ou das mulheres negras, ou das mulheres negras que moram em Nova Iguaçu. Percebam? E depois é aquilo que eu já falei, vai delimitar. Vou discutir uma comparação Brasil e Venezuela sobre o eixo regulação trabalhista. Beleza, quando, Barros? Então, vou fazer isso, vou comparar, então, quando? Veja, como é que eu estou começando a delimitar? Quando? Na minha época, então, vou comparar o governo Lula com o governo Chaves. Aí já delimitei. O governo Lula começou em 2003, terminou em 2010, o governo Chaves começou em 99 e até naquele momento, quando eu estava fazendo a pesquisa, ainda estava em curso. O Chaves sai do poder em 2013, quando ele morreu. Então, veja, a delimitação do objeto. Hoje eu estou fazendo essa discussão de esquerda e direita, que vou apresentar para vocês. Conceito de esquerda e direita. Quando, Agas? Aí eu quero fazer um histórico do conceito de esquerda e direita. Então, eu vou lá desde a Revolução Francesa até o Brasil em 2022, da eleição. Histórico. Como? Então, vou fazer uma história. É o histórico da esquerda e direita. E aí, qual a diferencial, Agas? O Norberto Bobbio já fez isso. Beleza, só que o Norberto Bobbio é um italiano, eurocentrado, que olhou para esses conceitos do seu lugar. Eu estou olhando para esses conceitos do meu lugar. Então esse é o meu diferencial. Tanto que as minhas conclusões são absolutamente diferentes e desopostas. Não são opostas, não, mas são absolutamente diferentes das conclusões do Norberto Bobbio, por exemplo. Aqui tem todas as questões tópicos de um projeto de pesquisa. Então tem que ter tema, objeto de pesquisa, justificativa, delimitação do objeto, problema, questão, tem que ter objetivos, tem que ter hipóteses, tem que ter a fonte ou corpo documental, tem que ter uma discussão bibliográfica, tem que ter, no caso da história, não sei se tem alguém aqui que quer alguma história ou não? Tem alguma história, boa. No caso da história, a discussão historiográfica, no caso das ciências sociais, a discussão bibliográfica, Depois vai ter um quadro teórico ou fundamentação teórica do seu projeto, que vai ser a sua dissertação ou da sua tese. Vou explicar isso para vocês com detalhes já.
metodologia, cronograma e bibliografia. Então, todos eles são os tópicos essenciais de todo e qualquer projeto de pesquisa. Dependendo do lugar, pode ser que se exija um a mais, um a menos, mas, de modo geral, esses são os tópicos centrais de um projeto de pesquisa. E aí vamos para cada um deles agora, vou explicar cada um deles para vocês, né? Tem um objeto de pesquisa, né? Então, o primeiro passo de um projeto de pesquisa consiste na escolha do tema a ser estudado. Isso eu expliquei para vocês. Essa escolha deve respeitar alguns critérios subjetivos e objetivos. Esse é um ponto que eu quero que vocês agora compreendam. Critérios subjetivos e objetivos. Subjetivos que dizem respeito à subjetividade de cada um, né? A particularidade de cada um. E objetivos são critérios mais gerais. Tudo bem? Vou explicar agora. Quais são os critérios subjetivos, né? Que eu falei um pouco para vocês, amor pelo tema. Só vocês podem escolher o tema, né, e o critério que vocês querem, o que vocês querem como ideal. Tá? Aquilo que eu falei. 2, motivação. Tem que ter uma motivação pelo tema. Não adianta escolher algo que você não tenha motivação. E depois, no caso, para quem for fazer mestrado, doutorado, uma escolha da pós-graduação, que você vai aplicar. E aí, para a escolha dessa pós-graduação, então não está aqui, então vou falar, a escolha da pós-graduação tem que estar atrelada, você tem que ter se lá naquela pós, tem uma linha de pesquisa que vai aceitar o seu projeto. Senão você não consegue entrar. É simples assim. Infelizmente, a academia ela tem muitos feudos, muitos domínios, né? Cada um só orienta aquilo que quer orientar. É extremamente autoritário nesse sentido. Tá? Saibam disso. Então, vocês têm que entrar na regra do jogo, entrar no jogo sabendo qual é a regra. A regra é essa. Além da escolha do programa, é fundamental também a escolha do orientador para o qual você vai fazer essa aplicação para uma pós-graduação, para uma orientação. Tá? A escolha do orientador deve saber se ele é especialista no seu tema. Porque não adianta você escolher um orientador que não é especialista no seu tema, a possibilidade dele querer ou se sentir bem orientando é bem pequena. Né? Então tem que ser isso. Se tem interesse em orientar aquele seu assunto, né? Saber se tem respeito pelos alunos orientandos, se está aberto a aceitar novidades na sua pesquisa, se as referências teóricas são suas, né? No caso de quem está aplicando, são compatíveis com a do orientador, né? E se você está disposto a aceitar a perspectiva teórica de estabelecer o orientador. Isso é quase um casamento. Não adianta você querer, eu quero estudar a China, os mongóis na Ásia. Quero estudar os mongóis na Ásia. Bacana. Mas quem é especialista no povo mongol na pós-graduação para o qual você vai aplicar? Tem alguma linha de pesquisa que estuda o povo mongol? Ah, não tem. Não tem especialista. Então, inviabilizou o seu projeto. Eu vou dar minha experiência para vocês. Eu entrei com um projeto, estudei algo que não era algo que me satisfazia, que não era algo que me fazia bem, que era aquilo que eu queria. Tive que aceitar o que o meu orientador impôs. Né? Falei, tudo bem, vou fazer isso aqui, mas depois que eu for professor, eu vou estudar o que eu quero. Porque não tinha como, eu tinha dois caminhos ali naquele momento. Ou eu batia de frente, e aí, evidentemente, eu não chegaria nem ao doutorado, nem poderia fazer concurso, né? Ou eu tinha que me adaptar para depois estar aqui para poder inverter esse processo. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero garantir a muitos de vocês uma certa ampliação de possibilidade de temas de pesquisa, com questões raciais, com questões revolucionárias, com questões anarquistas, libertárias, com questões decoloniais, com questões das mais diversas. Né? Que não tem, que muitos dos colegas não apresentam isso. Então, é tentar abrir um pouco o horizonte para que vocês façam. Mas é necessário que nós tenhamos mais professores com mais diversidade dentro das universidades que possam ampliar as possibilidades para que novos estudantes possam entrar. Infelizmente ainda é muito restrito, né? Muito restrito ao eurocentrismo. Tá? Dúvidas sobre projeto para pós-graduação e tudo mais? Que eu vou voltar agora para a inscrição acadêmica. Beleza. Critérios objetivos e justificativos, né?
pesquisa acadêmica, ela precisa de uma justificativa. E a principal justificativa consiste no seguinte termo, na originalidade da sua pesquisa. Não adianta você escrever sobre algo que as pessoas já escreveram. Não tem sentido. Você tem que escrever sobre qual a originalidade da sua pesquisa. Mas veja, não é absoluto assim, quero que vocês compreendam. Vou pegar um exemplo mesmo. Eu estou pesquisando esquerda e direita. As coisas esquerda e direita. É original, Alex? É original. Mas a discussão sobre esquerda e direita é original? Não é. Porque outros autores já fizeram essa discussão. Então, o que é original? O original é o meu quadro teórico, é a minha lente de análise desses conceitos, que os outros autores não fizeram. Poderia ser a delimitação temporal. Vamos supor que um autor X tivesse estudado esquerda e direita na Alemanha no século XIX. E aí eu vou estudar esquerda e direita, só que vai ser no Brasil no século XX. Completamente diferente, embora o objeto seja o mesmo. A delimitação geográfica e a delimitação temporal são diferentes. Eu quero estudar a esquerda e direita no Brasil na década de 2020. É outra coisa, é diferente. Então está justificado. Então há originalidade aí. Tudo bem? Tá? Então há várias maneiras de encontrar originalidade no seu trabalho. Seja ela pelo marco temporal, seja pelo marco geográfico, seja pelos próprios objetos diferenciados de estudo, seja pelo seu quadro teórico, ou mesmo seja pela sua metodologia, que eu vou explicar daqui a pouco. Tem um tópico aqui que eu vou apresentar para vocês, está mais na frente, que chama-se discussão bibliográfica ou discussão historiográfica. O que significa isso? Eu, para os meus orientandos, indico que se faça isso logo no primeiro passo. Escolher o tema. Vou estudar o tema X. Aí o que eu falo para eles? Olha, agora você vai ver quem escreveu sobre o seu tema. Aí quando você vai ver quem escreveu sobre o seu tema, vai pesquisar. Aí vai pesquisar, vai jogar lá o tema e procurar. Fulano, Beltrano, não escreveu sobre o meu tema. Aí o que você tem que fazer? O que eu oriento? Você vai ler e vai descrever as teses dele. O que eles defendem? Qual o marco temporal? Qual o marco geográfico? Qual a metodologia? Qual o quadro teórico que eles utilizam? Ao fazer isso, você vai identificar se aquilo que você quer defender é o mesmo que eles já defenderam, ou se você vai encontrar lacunas, ou brechas naqueles estudos que vai justificar o seu trabalho. Compreenderam? Aí você vai estabelecer uma hipótese. Quando estabelecer uma hipótese, vai verificar se aquela hipótese ela já foi a mesma, já foi comprovada por outro autor. Se não foi comprovada, a tua tese ou dissertação ela é original. Bom, então vamos lá. Então, ali, primeiro ponto, originalidade, Se já fizeram essa pesquisa, qual será a minha contribuição? Vou utilizar um referencial teórico novo, ou não? Uma nova metodologia? Ou encontrei novas fontes? Pode encontrar também novas fontes nessa escrita, tá? Nesse momento de escrita. Ou, se você responder positivamente para uma ou mais dessas questões, sua pesquisa atenderá o critério de originalidade. Bom, então agora vamos passar aqui para os critérios objetivos, Delimitação do objeto temporal ou histórica, Definir as datas para qual você está. Isso é fundamental. Às vezes chega um aluno, eu quero estudar a questão da mulher negra no Brasil. Beleza, Mas quando? Aonde? Então, assim, a pergunta de temporal, histórica é quando, espacial, geográfica é onde, E aí você pode ter também social. Não, vou estudar o povo Yanomami, ou o povo Krenak, o povo Tupi-Guarani, a delimitação social. Delimitação legal, direito. Não, vou estudar o direito do trabalho no Brasil. Vou estudar o direito penal, vou estudar o direito previdenciário, E aí pode ser estatal, ciência política. Então, vou estudar a polícia, vou estudar o judiciário, vou estudar, o executivo, o legislativo. Então, tem que ter o quê? Uma delimitação do seu objeto. Central, base central para qualquer escrita acadêmica. Mesmo quando você vai apresentar um trabalho final de curso com os autores que o professor tratou em sala de aula, então é importante saber essas delimitações e apresentá-las para o professor. Isso vai dar uma substância para o trabalho acadêmico de vocês. Beleza. Relevância justificativa. Qual contribuição minha pesquisa pode trazer? Isso você tem que buscar o tempo todo.
É isso que vai justificar a sua pesquisa. Ela tem que contribuir. Eu quero estudar isso, eu quero estudar o voto negro no Brasil. Isso é uma coisa bem atual. Voto negro no Brasil. Vai ser interessante moderar essa minha pesquisa para entender o voto da periferia, por exemplo. E aí depois poder contribuir e pensar a respeito. A gente também está pesquisando voto nulo e branco. Se na periferia existe mais voto nulo e branco do que no lugar de elite. Agora eu vou apresentar para vocês entenderem o que é uma hipótese. Veja, a hipótese é aquilo que eu estabeleço antes de eu começar a própria pesquisa. Tudo bem? Eu só escolhi o objeto. Aí qual é a minha hipótese para isso? A minha hipótese é de que a periferia tem mais voto nulo e branco do que no lugar de elite. Por quê, Wallace? Aí qual é o justificativo? É porque para a periferia, outra hipótese, para a periferia, para os pobres, negros, favelados que moram na periferia, a mudança política entre o candidato A ou B é menos relevante do que para a elite. Por quê? Porque a polícia continuará a roubar, matar, humilhar o pobre preto nas favelas e periferias, independente do governo for. É um problema, é uma das questões que tem que ser tratada, ser explicada ali. Aí eu tenho que ir lá perguntar, tentar achar quem votou branco e nulo. E você votou branco e nulo por quê? Ou por que você se absteve? Não foi votar? Não fui votar porque não vai mudar nada na minha vida. Pode ser isso. Essa é a minha hipótese, aliás. Então, e aí, se isso é uma verdade, se isso é um truísmo, é uma verdade por si mesmo, então eu tenho uma conclusão. E aí eu posso, inclusive, linkar essa perspectiva com o pensamento anarquista, que diz a mesma coisa. Aí eu linko teoricamente. Perceberam? Na verdade, a minha lente já é anarquista, que só o anarquista faz esse tipo de pergunta. Agora vocês compreendem o que é um quadro teórico. A escolha do meu quadro teórico, aquilo que me guia, duas questões: decolonial e libertário, ou anarquista. E decolonial por quê? Porque eu vou privilegiar os negros. E anarquista por quê? Porque eu vou perguntar para saber se tem sentido a pessoa que mora na favela, preta, pobre, enfim, corre risco, leva tapa na cara da polícia, independente do governo que for, então se ela se abstendo da eleição. Porque se isso se confirma, o pensamento anarquista tem sentido para esse pobre negro favelado, mesmo que ele nunca se reivindicasse anarquista. Percebam como é que está atrelada a questão teórico-metodológica com o objeto e com a hipótese estabelecida. Eu poderia ser um petista, por exemplo, como se fosse petista. A minha hipótese seria completamente outra. Enquanto petista, o que eu ia fazer? Bom, eu vou pesquisar o voto do negro, aí no caso não necessariamente precisa ser negro, né? Vou pesquisar o voto do pobre e do elite. Se eu fosse petista, eu diria assim: bom, a minha hipótese é de que os pobres votam mais no Lula do que no candidato do ódio. Então vou pesquisar. E vou dizer por quê? Porque o Lula, ele atende mais os interesses dos pobres do que o candidato do ódio. Né? A hipótese de pesquisa. Veja, mudou a chave completamente. Enquanto anarquista eu jogaria foco no voto nulo, na abstenção, no voto em branco, o petista vai jogar luz, vai focar no voto no candidato do PT, no Lula, no caso. Inclusive, eu posso ignorar o voto nulo branco e abstenção, eu ignoro. Porque o que mais importa é, se o Lula ganhou nas periferias, ganhou do candidato do ódio, então o Lula é mais popular e a periferia gosta mais do Lula. Agora tem uma outra hipótese elitista. Agora eu vou dar uma hipótese de direita elitista. Eu vou comparar o voto, mesma coisa, mesmo objeto. Voto da periferia, voto da elite. Ao voto da periferia, vota mais no Lula. O que o elitista diria? Vota no Lula porque eles são burros. Ou então eles se abstêm, tem mais abstenção, mais voto branco, mais voto nulo, porque eles são incompetentes. Percebam? Essa é uma perspectiva elitista, de direita para fazer análise. Diferente da perspectiva petista, que é diferente da perspectiva anarquista. Três perspectivas distintas para o mesmo objeto de estudo. Percebam? Então você vai chegar a conclusões distintas. Por quê? Porque as perguntas, o quadro teórico que cada um utilizou
jogou luz para um determinado foco e não jogou para outro. Mas daí tem um problema. Quando você pega alguém do outro campo para analisar o seu trabalho, aí ele vai vir com a perspectiva dele para criticar o seu. Daí da necessidade de embasar demais metodologicamente as suas escolhas. Percebam? Porque há fragilidade. Porque assim, eu desconstruo, assim, com muita facilidade, desconstruo as outras duas teses com as quais eu não tenho acordo. Muito facilmente. A gente pega e desconstrói. Muito facilmente. Bom, problema, questão, exemplo, né? Como o governo X tratou o racismo no Brasil? Pode ser um problema, uma questão, né? Desvendar a aplicação da perspectiva decolonial nas análises filosóficas brasileiras. Desvendados, né? E aqui, como o liberalismo tratou a escravidão no século XVIII. Outro tema pode ser discutido, né? Pegar os autores liberais do século XVIII, delimitando e fazer. São um problema. Para esse problema você tem que criar hipóteses. A hipótese é a resposta que você dá para o seu objeto de pesquisa sem que você tenha feito a pesquisa. A hipótese é aquilo que você acha que vai chegar. Aliás, tem um slide que eu fiz só para isso. Esse aí. Né? Você acha que você vai chegar, mas você ainda não tem como confirmar. É o que te move. Sabe? É o que me move. A minha hipótese é de que a Universidade Brasileira ela pratica o racismo epistêmico. Essa é a minha hipótese. Qual é o meu tema? Racismo nas universidades brasileiras. Aí vou estabelecer aqui um marco temporal. Quando? Pegar assim, década de 2000, no Brasil. Né? Aí eu posso estabelecer um marco geográfico. Rio de Janeiro. Tá certo? Posso delimitar um pouquinho mais. Vou estudar UF e o UFRJ. Comparadamente. Percebam? Qual é a hipótese? A minha hipótese é de que os currículos universitários não contemplam autores negros e indígenas. Contemplam em sua ampla maioria autores brancos e eurocentrados. Pronto. Essa é a minha hipótese. Questão sua, excelente questão. É mero preconceito. Aliás, a direita trabalha assim há muito tempo, com preconceitos. A direita, em seu conservadorismo, militarista, aquilo que eu chamo de conservadorismo militarista e igrejista, ela está acostumada a seguir dogmas. No Brasil e em grande parte do mundo. Aliás, eu divido a direita em vários campos, né? Tem uma direita que eu chamo de proprietal, que defende a propriedade privada como tema central. Eu não chamo de direita liberal, proprietal, porque acho que já expliquei para muitos dos meus alunos. Essa direita defende muito mais, a prioridade dela é a defesa da propriedade privada e não da liberdade. E quando a gente utiliza o termo liberal, nos dá a entender de que a ideia de liberdade é que está por trás, quando na verdade é uma farsa. Tem a direita conservadora, tem a direita nazifascista e tem a direita justamente populista. Tirando essa direita proprietal, que nasce com John Locke, e tem Adam Smith, e tem Robert Nozick, Friedrich Hayek, Escola de Chicago, Escola Austríaca, né? Essa não está atrelada necessariamente ao conservadorismo. Locke está, mas os demais, os últimos que eu citei, não. Tá? Agora, existe uma outra direita que é conservadora desde o seu nascimento, desde a Revolução Francesa. Ela é conservadora e está diretamente, intrinsecamente ligada à igreja, ou às igrejas. E o que move as igrejas, todo mundo sabe, são dogmas. E por isso as igrejas têm uma negação do que é ciência. Percebam? Então, essa direita, quando ela diz que o nordestino é burro, porque vota no Lula, você falou muito bem, ela não está com a base dela. Não tem uma base. Ela está baseada em dogma, em preconceito. E a direita proprietal, ela tem um preconceito histórico profundo contra o negro, contra o indígena e, no caso brasileiro, contra quem? O nordestino. Há um preconceito contra o nordestino e o nortista. Profundo. Uma hipótese, ela só vira certeza depois da sua pesquisa. Justificativo precisa justificar a sua metodologia, o seu tema, a relevância do seu tema.
a sua hipótese, justificar a hipótese, não. A hipótese é uma hipótese. A hipótese é uma reflexão sobre o seu tema. Mas 90% do alunado não sabe o que é hipótese. Isso é uma realidade. É por isso que eu estou tentando trazer técnica para vocês. É impressionante. Você não pode vir com a hipótese com certeza. Não pode ser certeza. Se é certeza, não justifica a sua pesquisa. Você tem que estabelecer uma hipótese e você vai pesquisar para ver se você comprova. Você pode comprovar ou não. A tua pesquisa pode te mostrar outra coisa. É isso. Então, por isso ela tem que estar aberta, não pode estar fechada. Depois que eu fui nas fontes, não é nada disso. Professor. Aí você pode mudar a sua hipótese, mudar para outra hipótese. Por exemplo, eu já dei aula para ensino fundamental, né, antes de dar aula aqui. E aí eu até brincava com os alunos, né, aula lá na Penha. E aí eu perguntava, tipo, quem é o Botafogo, quem é o Flamengo? A minha hipótese, quando eu vi o Botafoguense, eu falava, a minha hipótese é que esse menino botafoguense é porque o pai dele é botafoguense. Ou um tio, ou alguém muito querido, entende? Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pesquisar. Por que eu sustentei essa hipótese? Porque o Botafogo, América. Porque o América não ganha título há muito tempo. O América, percebe? Né? É um time que não chega às finais, etc, não tem jogo. Então, por que justifica esse menino ser América? Aí vou pensar, bom, talvez seja uma herança familiar. Entende? Uma hipótese. Mas eu tenho certeza, pode ser isso, pode não ser. Aí eu vou pesquisar, eu vou lá como só, olha, teu pai é América? Não. Aí já quebrou a tua hipótese. Então, como que uma hipótese, ela não necessariamente precisa ser comprovada. Ela pode não ser, mas você estabelece até para te guiar. Veja, pega esse exemplo aqui do menino americano. Percebe? Eu estabeleci um método, um caminho para comprovar a minha hipótese. Aí, não consegui. Bom, aí você coloca outro ponto. Não, peraí, então eu tenho que perguntar a esse garoto se ele gosta de vermelho. Veja, isso já faz parte da minha metodologia. Se você confirmou sua hipótese, ela se transformou na sua tese. Ou seja, a ideia central que você quer defender no seu trabalho acadêmico. Então você não pode ficar assim, eu tenho a minha tese é. Não. Você não tem tese. Você tem uma hipótese. A tese é depois da conclusão do seu trabalho. Bom, aqui tem objetivos subdivididos em geral e específicos. Discussão bibliográfica, né? Um pouco já falei. Quadro teórico. É melhor a gente fazer com mais calma na semana que vem? Né? Pode ser então? Então tá, então maravilha. Primeiro eu quero de novo agradecer a todos aqui, a presença. E terça-feira que vem, gente, de novo aqui às 4 horas, prometo começar no horário para a gente não perder tempo. Eu vou enviar para vocês a parte inicial do livro. Não foi publicado ainda, mas eu quero até ouvir as contribuições de vocês. Gostaria que vocês identificassem lá nesse meu livro as hipóteses, os objetivos, a metodologia, tudo isso que eu estou ensinando aqui. Quero que vocês identifiquem lá o problema, a questão, que talvez isso ajude a vocês também a pensar sobre os objetos de estudo de vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Beijo.